Olá, meus amigos e amigas. Vamos aqui dar continuidade ao estudo da Gênese. Eu sou Renato José, estudante e trabalhador espírita. Estamos aqui juntos estudando esse livro básico da doutrina espírita. Estudamos o Livro dos Espíritos, um grupo que está acompanhando aí o estudo da Gênese. E esse livro é muito rico. Confesso que eu já tinha até esquecido quão ele é rico. Ele aprofunda mesmo o raciocínio das coisas. Kardec faz isso, busca mesmo a razão, o entendimento. Né? Estamos no capítulo 4, papel da ciência na Gênese. Nós já fizemos um vídeo, o anterior já foi desse capítulo 4. Aqui estamos continuando, né? Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, aos espíritos que se alegram e ajudam, a todos nós que estamos aqui buscando o entendimento, buscando ampliar a nossa consciência. No vídeo anterior, nós encerramos naquela questão de que por que essas revelações, essas luzes trazidas para a humanidade não vieram antes, não vieram há muitos séculos atrás, porque não era o momento, não é isso? A gente encerrou dizendo aqui, acompanhando o texto, claro, de que não havia preparo científico, intelectual, o momento não era esse. E Jesus sabia que íamos passar por toda essa turbulência por séculos e séculos, né? Então, a fé ainda estava difícil de ser questionada durante os séculos, desde o século I até o século XVIII, né? Cada vez menos, claro, porque a gente evolui. A ignorância das coisas da natureza, das coisas científicas espirituais, estava muito verde ainda. Estava muito difícil de mudar a fé, a forma de fé. E como o texto aqui deixou claro, se iniciasse antes do tempo, ela podia se tornar muito mais difícil depois, porque ela ia cair num descrédito muito forte, né? Não havia nenhum preparo intelectual psicológico para essas grandes verdades espirituais. Então foi o momento certo. Claro, foi decisão da espiritualidade superior, coordenada por esse Espírito maravilhoso, Jesus. Então, foi acertada. Estamos aqui no item 7 do capítulo 4, certo? Item 7. Para quem está acompanhando o mesmo arquivo, PDF, é a página 77. Levando suas investigações às entranhas da Terra e às profundezas dos céus, demonstrou a ciência de maneira irrefragável os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como são ali textualmente referidas. Olha que ele está falando dos erros da Gênese mosaica, a Gênese de Moisés, quando tomada ao pé da letra, porque foi usado linguagem figurada, foi usado linguagem metafórica, e se tomada ao pé da letra são erros, e a ciência provou isso. Essa palavra irrefragável é o que não se pode negar, não se pode contestar. Então a ciência provou de uma forma que não se pode contestar os erros, né? Assim procedendo, a ciência desferiu fundo golpe nas crenças seculares. Fundo golpe. Por isso que muitas vezes a religião, principalmente a religião mais dominadora ao longo dos séculos, teve que dizer que eram mistérios da fé. Mistérios da fé, coisa que não se questiona. Os dogmas são isso. Dogmas são coisas que você acredita e não se questiona, se torna a base de uma fé. A fé ortodoxa ficou combalida, porque julgou que lhe tiravam
a pedra fundamental. Mas quem havia de estar a razão? Com a ciência, que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada a afirmar antes de ter em mãos as provas, ou com uma narrativa escrita quando faltavam absolutamente meios de observação. Então ele pergunta, né? Com quem estava a razão? Com quem havia de estar a razão? Quando você... Por isso que hoje em dia, quando se fala assim, isso é cientificamente provado, é como se quase se dissesse, não se discute. Claro que a ciência comete erros, a gente sabe disso. Mas que à frente, na continuação das pesquisas, na continuação do processo, ela mesmo se corrige, né? Mas tem coisas provadas que não pode, a razão não deixa contestar. Ou você fecha os olhos e diz que é fé e pronto, ou você começa a construir uma nova forma de buscar as verdades universais, buscar as verdades sobre o Criador, sobre de onde viemos e para onde vamos. Então você começa a ampliar sua consciência, a ampliar seu raciocínio. E o maravilhoso é quando você descobre que continua por detrás disso tudo a inteligência suprema, de amor e de justiça, que nós botamos esse nome, Deus. Não é isso? No fim, deixa eu pegar aqui a virada da página. No fim de contas, a gente fala mais, no final das contas, né? Quem há de levar a melhor? Aquele que diz 2 e 2 fazem 5 e se nega a verificar? Ou aquele que diz 2 e 2 fazem 4 e o prova? Eu gostei dessa comparação. 2 e 2 são 5 e acabou, não se discute, não quero nem saber. Ou 2 e 2 são 4, vem aqui ver que eu lhe provo. Mas objetar é fazer oposição. Então, mas fazem oposição. Se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona à falta de base. Então, ou você considera que há explicação para as coisas metafóricas que estão ali, que foi necessário ser dito daquela forma, e agora olha com as luzes do novo momento, ou você se fecha na fé cega. Uma de duas. Ou a ciência está em erro, ou tem razão. Claro, ou está errada, ou tem razão. Se a ciência tem razão, não pode fazer, seja verdadeira, uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, a gente estudou os atributos de Deus em um dos capítulos aqui do estudo, né? Os atributos que nós imaginemos com a nossa razão tem a Deus, né? Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente, nem inscientemente, pois, do contrário, não seria Deus. Inscientemente é aquilo que não é ciente, né? Que é ignorante. É como se dissesse ignorantemente. Induza o homem ao erro, nem ciente, nem ignorantemente, pois, do contrário, não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que são atribuídas a ele, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio. Eu gostei disso. Se o que está escrito é contrário, contradizem as palavras que são atribuídas a eles, né?
Me desculpe, deixa eu pegar o fio da meada. Logo, se os fatos contradizem as palavras que são atribuídas a ele, os fatos, se o que a gente atribui a Deus está contrário aos fatos, a gente tem que entender que aquilo foi atribuído de forma errada. Porque Deus é perfeição, né? Então, que ele não as pronunciou. Ou foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio. Eu gosto muito de fazer esse raciocínio em relação a Jesus. Tem coisas que falam que Jesus fez que na minha cabeça não está alinhado com o nível de amor, com o nível de mansidão, com o nível de indulgência que aquele espírito tem. Não combina, não encaixa. Aquela história de que Jesus na frente do templo expulsou os vendilhões jogando o cesto para cima, dando os gritos, dando piti de raiva, não combina com o Jesus Cristo que eu acredito. De mansidão, ele falou, bem-aventurados mansos, seja tolerante, paciente, perdoe. E ele, sabendo que ali eram espíritos ainda com necessidades materiais muito grandes, estava ali vendendo as coisas para tirar o seu sustento. Jamais Jesus ia dar esse chilique. Então a gente tem que raciocinar. Ou ele é manso, amoroso e humilde, né? E aquela passagem está deturpada, desde a sua escrita, ou de sua tradução, ou de sua interpretação, né? Ou então ele não era manso e humilde e amoroso. Eu prefiro acreditar que ele era manso, humilde e amoroso. E aquela passagem foi escrita de forma errada, ou interpretada de forma errada, ou traduzida de forma errada. Então eu fiz essa comparação com Jesus porque Kardec está mostrando isso aqui em relação ao Criador. Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser. Então a ciência não vai negar as suas provas, as suas pesquisas, as suas avaliações para confirmar o que as religiões ensinam. Mas dos homens por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos, de cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis a serem desmentidas pela experiência. Então, os homens, nós, e eu, você, pode ter estado lá, naqueles grupos, em encarnações passadas, fizemos dogmas absolutos, indiscutíveis, que não se mexe, de coisas que a ciência quebrou, né? De coisas que a ciência quebrou com a prova. E aí traz prejuízo. Mas os homens, né, têm uma capacidade muito grande de se readequar para sobreviver. Então a religião tem que se readequar, reexplicar para que não desapareça. E tem feito isso. Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos. Bom ou mau grado nosso, quando não consigamos evitá-los. Quer dizer, tem que se resignar. Tem dois fatos aí que eu chamo a atenção. Um que eu repito sempre, o fato da Terra ser redonda, e a igreja quis queimar a gente na fogueira porque falou que ela era redonda, né? Que a Terra não era o centro do mundo. E outro sobre aquele pano, o Santo Sudário, que tem o rosto de Jesus, que dizem que aquilo foi na hora que limpou o sangue do rosto, o rosto dele ficou desenhado, que a ciência provou, através do exame de carbono 14, a idade do pano. O pano é do século IV, 400 anos depois de Cristo. Então não tem como discutir. Ou você fala que é fé e diz que os cientistas são dirigidos pelo diabo, o diabo nem existe, conforme a doutrina espírita já explicou, né? Ou você para rever. Desde que o mundo marcha, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com o novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos no passado, que se esbarroa com o risco de sermos arrastados na queda. Então, meu amigo, é aceitar o que é. Está provado, vamos
dar a mão à palmatória e reajustar as velas para o novo rumo, sem apego, sem fanatismo, sem paixão por religião. Religião não é Deus. Religião não é a última palavra das coisas de Deus. Nós aqui na Terra somos pequenos demais para estar batendo na mesa e dizendo que tem a verdade das coisas. Religião é uma coisa humana. São organizações dos seres humanos. Deus é a natureza. Então, a religião pode sim ser rearrumada. E graças a Deus, Kardec falou antes de morrer. Se a ciência provar algo de errado no que está escrito da doutrina, siga a ciência. Olha que visão ampla de que o universo ainda é muito gigante e infinito para que nós tenhamos a arrogância de dizer que não, o que eu disse está dito. Por guardar respeito aos textos recebidos como sagrado, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Fora tão impossível isso, como impedir que a Terra gire. Tá vendo aí o lance da Terra redonda? É impossível fazer os cientistas calarem. A ciência, né? As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Não existe guerra, para quem pensa, não existe guerra entre religião e ciência. Não existe. Porque a ciência são os homens revelando as coisas da natureza, revelando as coisas do Criador. Então, quando a gente abraça esse raciocínio, a gente vê que quanto mais a ciência revela, mais confirma a existência de uma inteligência fantástica, maravilhosa, acima de tudo. Quanto mais a ciência aprofunda, seja nas coisas materiais, seja nas coisas psicológicas, né? Seja nas coisas biológicas, mais ficamos extasiados e maravilhados. Quanta harmonia e inteligência por detrás de tudo, tanto no universo macro como no universo micro, né? Para mim é reforço e um aumentativo da grandeza do Criador, porque o Criador também não tem como aumentar, ele é o máximo de tudo. Mas eu estou dizendo o aumentativo da nossa percepção, do nosso entendimento a respeito de Deus. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias a religiões que se baseiam na verdade. Então, olha só as leis que os homens descobrem. Quando o homem descobre que existe uma afinidade química entre os elementos, entre os átomos, e que por essa afinidade química de um átomo atrair outro, se formam as moléculas e as moléculas formam o que é matéria. Quando se descobre isso, não é que a ciência está sendo superior a nada. A ciência está descobrindo a harmonia e a inteligência de como foi criadas as coisas, como foram criadas as coisas. Lançar anátema. Vamos ler logo o que está no início da frase. Anátema é um tipo de maldição, de condenação severa. Então, lançar maldição, condenação ao progresso por atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ademais, trabalho inútil, porque nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de botar obstáculo a que a ciência avance e a que a verdade abra caminho. Então não adianta bater o pé e querer sustentar uma coisa absurda, uma inverdade, porque não vai durar muito tempo. Se a religião se nega a avançar com a ciência,
esta avança sozinha, a ciência avança sozinha. E eu tenho para mim que essa coisa de comparar ciência com religião e de algumas religiões ficar se apegando ao que é irracional, me desculpem, o que é já provado o contrário, é que faz muita gente abandonar a busca espiritual, abandonar a busca por Deus e se tornar ateu, se tornar até um religioso apenas de rótulo e não querer estudar isso. Aí é que está o fascinante desse trabalho organizado por Allan Kardec, trazido pelos espíritos superiores, e que ele botou o nome de espiritismo. O espiritismo é só um nome para designar um trabalho que foi feito. Porque, na verdade, é um conjunto de revelações da natureza. É um conjunto de explicações de como são as coisas de Deus. Então está explicado, ninguém morre, o corpo morre, a alma continua viva. Isso não é criação, não é invenção, não é religiosidade, não. Isso é como funciona o universo, é como funciona a humanidade, é como funcionam as leis, da mesma forma que existe a lei da gravidade, soltando um objeto ele cai no chão, da mesma forma que existe o funcionamento do nosso organismo, do nosso sistema circulatório, do nosso sistema respiratório, de como ele foi bolado também que os espíritos passariam um tempo na carne e depois sairiam. Tudo isso é provindo da inteligência superior. Continuemos. Item 10. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais só são funestas as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Absolutismo é autoritarismo, é um poder absoluto, né? Então, imobilizando-se, quer dizer, ficando imóvel, amarrado nesse autoritarismo, teimando a negar a ciência, ao ponto de dizer que não pode os homens querer falar mais de que Deus. Não, os homens não estão falando mais de que Deus. Somos ainda muito pequenos. E mesmo que a gente atinja a pureza, o máximo como Jesus atingiu, não poderemos falar nada contra as leis divinas. O que a ciência faz não é ser contra a lei de Deus, é descobrir as leis de Deus, é revelar o fantástico das leis de Deus. É isso que a ciência faz. Mesmo que esse cientista seja ateu, ele está fazendo isso, né? Então não existe essa separação, essa condenação da ciência. Elas, né, essas crenças, né, está dizendo que as religiões se imobilizam no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade que não compreende que assimilar as leis da natureza, que a ciência revela, é glorificar a Deus em suas obras. É glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, essas religiões preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas ideias. Quem é o espírito do mal? O Satanás, o diabo, que não existe, é figura simbólica, é figura de folclore, vamos dizer assim, né? O que existe, a maldade existe. A maldade é o erro inconsciente, é você levar o outro ao sofrimento conscientemente. Aí que está o mal. Agora, atribuir que a ciência é coisa do diabo, porque está negando a Bíblia, não negando a Deus, negando os livros religiosos do mundo, não só a Bíblia, mas negando naqueles pontos em que foram interpretados ao pé da letra. Por exemplo, que Deus fez o mundo em 7 dias, que Noé construiu uma arca de madeira e botou um casal de cada animal ali. Está negado, mas não a Bíblia, mas àqueles que tomaram isso ao pé da letra. Tem que se entender o simbolismo que foi colocado ali na época. E quando me perguntam, o Espiritismo acredita na Bíblia? Sim. Só que nós
usamos o Novo Testamento, a Boa Nova de Jesus. Antes disso, não é mais necessário, não é mais útil, é até absurdo. Então, deixa quieto, guarda esse livro de história, chamado Antigo Testamento, Velho Testamento, e vamos seguir agora a Boa Nova. Né? Tanto é que chama Boa Nova, Novo Testamento. Uma religião que não estivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Quer dizer, não tem medo de perder as suas bases. A ciência pode descobrir o que for, não perde as bases. O espiritismo, a doutrina espírita foi revelada de uma forma que ela não perde as suas bases, porque ela foca no que é da natureza, no que é raciocinado. A Gênese se divide em duas partes. Não é a Gênese o livro, é a Gênese o início de tudo. Né? A história da formação do mundo material e da humanidade, quer dizer, a história da formação da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. Então, tem que se entender o início do mundo material, legal, como se formou esse planeta, como se formou vegetais, animais e homens, seres humanos, e a parte da humanidade nos seus dois aspectos, corporal, que é o físico, e o espiritual. A ciência se tem limitado às pesquisas das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas ha estudado o envoltório, o corpo carnal, né? O envoltório carnal, o corpo. Por esse lado, chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, pôde completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defeituosas. A ciência está dizendo que pôde retificar a Gênese de Moisés e retificar-lhes as partes defeituosas. Não é isso? Então, a humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual, vai fazer com que, hoje em dia, a ciência comece a buscar entender essa parte espiritual, e está acontecendo. Porque Kardec fez essa afirmação, que as ciências só estudam a parte material, lá no século XIX. Hoje já existem universidades no Brasil e no mundo inteiro tentando compreender essa parte ainda espiritual, essa parte que provém do não material e que mostra seus efeitos. Se a ciência vê efeito, ela quer entender. Olha só, a ciência já provou que a oração influencia na recuperação dos doentes. Já foi feito teste experimental, com grupos fazendo oração para um doente e outros sem oração e olhando o progresso de sua cura. Já foi, se buscar na internet vai achar essas experiências aí, que confirma o poder da oração e que confirma o poder do pensamento. Então a ciência já está estudando. Já tem dissertações de mestrado sobre a mediunidade, sobre a comunicação com quem não está mais na Terra, né? Quem desencarnou. Já existem vários artigos sendo discutidos na universidade. Já existe até a graduação em doutrina espírita, lá na Universidade do Paraná. Já existe a graduação em teologia espírita. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita, e das quais, por esse motivo, não tem a ciência, feito objeto de suas investigações. A filosofia, cujas atribuições pertencem de modo mais particular esse gênero de estudos, apenas há formulado sobre ponto
sobre o ponto sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, em outras bases afora, as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão a questão por falta de verificação suficiente. Então, tem as linhas. Ele falou aqui que a ciência não se prontificou a estudar a alma e o espírito, isso lá no século XIX, e a filosofia, que ainda voltou os olhos para isso, existe sistemas contraditórios. Claro, tem muitos filósofos ateus. Tem as linhas pessimistas, tem as linhas dos céticos, dos crentes. Então, a filosofia também não resolveu a questão. Aí vem esse trabalho da revelação, da terceira revelação, trazendo sim um trabalho raciocinado, um trabalho pensado e, de certa forma, provado pelas observações das reuniões, das manifestações dos espíritos que estão lá, da inteligência que estava por detrás das mesas girantes, da inteligência que está por detrás das psicografias. Veio sim provar. E aqui nesses livros meus, aqui é só uma parte, tem outra do lado de lá igualzinha. E tem um livro ali sobre 20 crianças que relembram suas reencarnações, de Ian Stevenson. Ele pesquisou milhares de crianças, acho que 2.000 crianças, escolheu 20 casos e fez o livro de como essas crianças manifestam lembranças de suas vidas passadas. Fantástico, é uma prova científica disso. Tá bom? Vamos deixar por aqui. Ainda vai ter um vídeo sobre o papel da ciência na Gênese. Deixa eu ver. Acredito que um vídeo termina, ainda vai ter um. Para encerrar esse capítulo 4. Tá bom, gente? Obrigado. Se você abriu direto nesse vídeo pela primeira vez, nesse canal, Conversando sobre Espiritismo, nós fazemos vídeos pequenos, de 5, 6 minutos, falando sobre temas de interesse, sobre a doutrina espírita. E estamos fazendo esse estudo da Gênese. E de vez em quando a gente posta também uma palestra um pouco mais longa, de meia hora, 40 minutos, mas os videozinhos de 5 minutos, que me ensinaram aí, acho que foi Bia que me ensinou, me perdoe se não foi, mas acho que foi Bia que me ensinou, que são drops, né? Drops, o nome desses videozinhos de 5 minutos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo de estudo. Um abraço, gente!